Quando eu me casei, eu tinha 19 anos. Eu era muito ingênuo. O meu noivo, ele já era um pouquinho mais maduro. Ele estava com 27 anos. E o meu casamento foi um casamento de princesa. Aquele casamento que toda mãe gostaria que a sua filha tivesse. O meu marido, Carlos, era um homem já muito responsável e já de uma certa forma estava com a sua vida profissional encaminhada. Ele tinha acabado de abrir o escritório dele de contabilidade e os negócios estavam em vento em polpa. E eu casei moça, sabe? E ele foi o meu primeiro. Foi um casamento assim, tipo, sabe? Um casamento que eu acho que quase todas as meninas gostariam de ter. E eu e o Carlos, nós ficamos muito tempo, só eu e ele. E eu sempre quis ter um filho. E eu falava pra ele que gostaria de ser mãe, que gostaria de que faltava alguma coisa, que era um filho. E Carlos falava pra mim que não, que os negócios estavam indo bem, mas não queria que nem eu e nem o nosso filho passasse por necessidade. Não queria que eu ficasse igual as outras mães, preocupada, com situação financeira. Que eu esperasse mais um pouco, porque quando nós tivéssemos o nosso filho, a situação, ele queria que tivesse bem confortável, ele queria que tivesse alguém para ajudar eu a cuidar da criança. E toda vez que eu falava em filho para ele, ele recusava. Era tão que ele monitorava as pílulas para mim tomar, a ponto dele, quando eu parei de tomar as pílulas, que eu comecei a tomar a injeção, ele mesmo fazia questão de levar eu na farmácia para poder tomar, para ter certeza que eu não ia ter filho. E aquilo me incomodava muito. O meu casamento era muito perfeito, mas faltava uma criança na minha vida. Daí um belo dia, o Carlos chegou em mim e falou assim: Tânia, eu amo você, você pra mim é tudo na minha vida. E eu não quero que você se sinta assim, infeliz. Como você é uma moça que casou comigo, era virgem, eu quero que você não seja uma pessoa que não tenha conhecimento das outras coisas. Eu quero que você conheça tudo. Eu quero que você não é porque casou comigo que se sinta privada de outras experiências. Eu não entendi muito aquele papo dele, mas eu fiquei ouvindo o que ele estava falando ali pra mim. Daí um dia ele pegou, me chamou, né, pra ir numa casa de homenagem. Daí aquilo pra mim soou pra mim como, gente, que é? Tipo, pra mim não faltava nada, a única coisa que faltava pra mim era um filho. Daí ele pegou e falou assim: ó, nós já tá há muito tempo junto, nós tá há 5 anos junto, tá meio na rotina, não quero que você se sinta entediada. Daí ele pegou e fez esse convite pra mim. E nós foi, né, na casa de homenagem que ele tanto queria. Segundo ele, fazia tudo pra me agradar. Tudo que ele estava fazendo ali era pra me agradar. Mas eu não queria, mas mesmo assim eu fui, porque ele falava que queria me agradar. Tá bom, fomos. Chegamos lá nessa casa de homenagem lá, uma casa muito chique, por sinal. Daí, durante a noite, ele me deu algumas bebidas para me ficar mais relaxada. Ele também tomou e aproximou um casal perto de nós. E ele começou a conversar com o cara, sabe? E conversando ali, daí a pouco ele chamou nós pra ir pra um lugar lá, reservado. Daí a mulher do cara começou a me beijar. Gente, sinceridade, eu tava fazendo aquilo ali pra agradar o Carlos, simplesmente. Não era minha vontade, sabe? Quando você tá ali, mas você não... no fundo, você não queria estar? Era assim eu. E aquela mulher ali me beijando, sabe? Tirando a minha roupa. Daí a pouco aproximou
outro homem. E o Carlos ali conversando com aquele homem, sabe? Rindo, tal. Daí aquele homem entrou, sabe, ali no nosso meio e ficou ali com nós. E eu acabei, tipo, para agradar o Carlos, fui me deixando levar. Quando dou por mim, eu olho e o Carlos estava beijando aquele cara. Os dois estavam no maior amasso. Resumindo, da pouco, quando eu olho, tava o Carlos e o homem fazendo sexo. Eu fiquei em choque quando eu vi. Te juro por Deus que eu não esperava. Eu esperava que ele queria ir para ficar com duas mulheres, para ter experiência de uma outra mulher, não pra, né? Daí ficou ali com aquele homem, daí a noite toda, ele e aquele homem, naquele mó, sabe? Tudo ali junto, sabe? E eu fiquei ali com aquela mulher, com aquele homem. Mas sabe quando você tá ali, mas sua mente tá ali no seu marido? Mais ou menos isso. Daí nós fomos pra casa, tal, em silêncio. Daí ele olhou e falou assim: você viu como que eu te amo? Eu faço tudo pra te agradar. Tudo que eu faço é pra te fazer feliz. E eu fiquei assim, meio, tipo, eu não queria que ele ficasse com um outro homem pra me agradar, sabe? Eu queria um filho, na verdade, né? E isso ele não me dava. Daí ele começou a aumentar as frequências nessas casas. E ele sempre ia e sempre era a mesma coisa. Ele ficava com outro homem e eu ali às vezes ficava com uma mulher, às vezes eu ficava com um homem e ele sempre com um homem. Daí teve uma época que a gente começou a frequentar muito. E toda vez que a gente ia, ele chegou a conhecer um casal que ele sempre saía com aquele cara. Sempre tava com aquele cara. Tipo assim, parece que eles marcavam, sabe? E eu fui aceitando, porque fazer o quê, né? Eu queria manter o meu casamento. E o meu marido, ele era um homem muito bom. Ele era assim, tão bom que os meus pais, financeiramente, quem ajudava era ele. O meu marido, ele pagava muitas despesas que meus pais tinham. Ele era um genro, gente, perfeito, a ponto do meu marido pagar a faculdade da minha irmã. A minha irmã caçula, ela fazia uma faculdade de farmácia, que quem pagava era o Carlos. E a vida continuou indo desse jeito, até que um belo dia ele deu uma parada, sabe? De ir nessas casas, né? Não me chamou mais. E, sinceridade, eu dei graças a Deus. Até que um dia eu e a minha mãe saindo do supermercado, a minha mãe olha e fala assim: olha lá o Carlos. Quando eu olho, adivinha com quem ele tava? Com aquele cara lá da casa de homenagem. O Carlos me viu, ouviu o Carlos, eu fingi que, sabe, que não era nada. Daí eu peguei e falei pra minha mãe que não era nada, que aquele cara com certeza era um cliente do escritório. E nós seguimos pra casa da minha mãe, né? E ficamos ali. Quando eu cheguei em casa, ele não falou nada pra mim, eu também não falei nada pra ele. Mas a minha vida tava muito... Sabe quando você tá com aquela tristeza de alma? Daí passou um mês, eu cheguei na minha mãe e falei pra minha mãe que eu tava pensando em me separar do Carlos. Menina, a minha mãe ficou louca. Ela olhou na minha cara e falou assim: você tá ficando doida? Aonde é que você vai encontrar um homem como o Carlos? Você tá ficando... Você bateu a cabeça? Resumindo, ela não deixou nem eu terminar. Ela foi totalmente contra. Não quis nem saber dos meus argumentos, porque Carlos era como um santo na minha família. Daí eu peguei, fui embora, fui muito frustrada, né, com a atitude da minha mãe. Então eu cheguei no Carlos e falei assim: Carlos, o seguinte é esse, eu quero ter um filho. Daí ele pegou, olhou assim pra mim e falou assim: tá bom, porque nós, querendo ou não, eu já não tava mais tão novinha. Eu já tava com uns 24 anos
quase 25 anos. Daí ele pegou e falou assim, tá bom, eu até estranhei, gente, quando ele concordou em ter um filho. Daí aí já mudou toda a história. Aí eu já nem ligava mais se ele estava tendo um caso com aquele homem ou não. Eu queria ser mãe. Daí eu consegui engravidar e tive o Pedro. Gente, pensa a minha razão de viver. É o meu filho Pedro. E o Carlos continuou naquela mesma vida. No escritório de contabilidade dele é tipo uma casa. E ele tem um quarto que na época ele tinha feito para descansar na hora do almoço. Na verdade, ele falou isso pra mim na época, que era para descansar na hora do almoço, mas hoje eu sei que aquele quarto era para os encontros que ele tinha com o amante dele. Tanto que um dia porque o Carlos, na sexta-feira, às vezes ele sai também no domingo, ele diz que tem que resolver alguns problemas no escritório, e ele fica o dia inteirinho, às vezes já chegou até a posar no escritório, porque tem esse quarto lá, ele liga e diz que vai posar lá. Hoje eu sei que é para os encontros conjugais dele com esse rapaz. Tanto que um dia ele ligou para mim e disse que ia ficar até mais tarde no escritório. Eu fui até lá no horário de fechamento, que ele fechava às 6 horas. Fui lá e fiquei estacionado o carro olhando, sabe? Eu vi quando as meninas, a funcionária dele saiu, e vi quando esse homem entrou lá para umas 6h30, sabe? Quando já tinha finalizado o expediente. Então, hoje eu sei que o meu marido ele tem esse caso com esse homem, só que hoje eu não ligo, porque eu tenho o meu filho e eu sou muito realizada com ele. O meu menino hoje está com 3 anos e pense numa criança esperta. Eu não quis que ele contratasse babá nenhuma, porque eu quero me dedicar 100% ao Pedro, mas essa é a minha história, gente. O meu marido, ele, nos olhos de todo mundo, ele é perfeito, mas ele tem o caso com esse rapaz. Eu sei disso. Na verdade, eu não me incomodo, porque eu sei, e ele sabe que eu sei também. Sei que todos os casamentos têm aí suas falhas. O meu casamento é desse jeito, eu já aceitei, e essa é a minha história. O meu marido, ele é um ótimo pai, um ótimo genro, um ótimo cunhado. Ele é excelente patrão, mas ele tem essa vida clandestina dele. E eu sei de tudo, nós não briga por causa disso. Eu aprendi a aceitar, porque querendo ou não, ele é um ótimo marido. Ele não deixou de ter as suas obrigações de marido comigo, mas ele tem essa necessidade de ter esse namorado. E eu aceito, espero que vocês entendam. Eu não sei se muitos casais como nós, mas eu sou muito feliz hoje, eu estou muito realizada como mãe e espero que vocês não me julguem. Gente, essa é a história da nossa amiga. Ela tem um marido que até então é um marido exemplar, mas tem esse namorado. Bem, alguns homens têm namorada, né? Ele tem namorado, né? Pra mim, ele deve ser bi, né? Mas se isso não está afetando ela, não está deixando ela triste, tudo bem, cada um escolhe do jeito que quer viver, né? Ainda bem que ele deu um filho que ela tanto queria, né? E se todos estão felizes, quem é nós para julgar, né? Se você tem a sua história e quer contar aqui no canal, mande ela no e-mail, que nós vai fazer questão
de contar a sua história, vai ser interpretado por mim do meu jeito e lógico que eu vou usar nome fictício e você vai ter a sua história contada aqui no canal. Gente, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, que isso ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a ter mais e mais histórias. Até mais!